Continuando nossos exercícios comentados, revisão da matéria. Vamos lá. Próximo exercício aí, também o exercício de verdades e mentiras, né? Mas não vai acostumando assim de ser tudo exercício tudo igual, os que nós vamos fazer a partir de agora, que nós vamos começar a misturar tudo, né? Nesses módulos aí para frente, fazendo a revisão da matéria que nós vimos, vamos começar a misturar a coisa inteira. Daqui a pouco vai começar a aparecer uma prova, né? Os módulos com as matérias, os exercícios misturados. Esse é de verdades e mentiras. Então, o que nós temos lá como pessoas que estão fazendo alguma declaração? Vamos ver. Temos aqui o Márcio, que é o primeiro que declara alguma coisa. Depois temos o Leonardo, que é o segundo que declara alguma coisa, Márcio, Leonardo. E em terceiro temos o Caio, que é o terceiro aqui que declara alguma coisa. Legal, vamos ver aí o que é que eles estão declarando. Lido o exercício, a gente consegue separar o aspecto fixo, que é qual? Ora, é o mais utilizado, um dos mais utilizados, né? Está dizendo aí que Leonardo disse que Caio não falava a verdade. Portanto, o Leonardo está chamando o Caio de mentiroso. Então, quando se acusa alguém de mentiroso, um dos dois é verdadeiro, um dos dois é mentiroso. Portanto, entre esses dois, eles têm que ter tipologias iguais. Não, né? Tipologias diferentes. Tranquilo? O Leonardo, por acusar o Caio de mentiroso, as tipologias deles passam a ser diferentes. O que é tipologia mesmo? A caracterização entre verazes e mentirosos. Um tem que ser mentiroso, o outro tem que ser verdadeiro na marra. Opa! E o Márcio está dizendo o quê? Márcio está dizendo que Leonardo e Caio não falavam a verdade. Se ele diz que o Leonardo e o Caio não estão falando a verdade, significa que ele está dizendo que os dois são mentirosos. O que significa que ele está afirmando que os dois têm tipologias iguais. E nós já vimos que isso não pode acontecer. Portanto, Márcio está mentindo. Tranquilo? Agora vamos lembrar de uma coisa. Se não for verdadeiro, veraz, né? Primeiro aspecto fixo, será mentiroso. Isso, apesar de parecer óbvio, e é óbvio, né? Tem lá a sua interpretação. Se o cara for verdadeiro, ele só pode, se ele for veraz, ele só lhe resta dizer a verdade. Não há outra hipótese. Se o cara é verdadeiro, ele só diz a verdade. Agora, se o cara é mentiroso, ele pode dizer, ele só diz mentiras? Não. Ele pode dizer mentira e em algum momento dizer alguma verdade. Só que a tipologia dele continua sendo de mentiroso. O verdadeiro não mente, porque se ele mentir, ele vira mentiroso imediatamente. Então, o verdadeiro, considerado verdadeiro, ele só fala a verdade. O que é considerado mentiroso pode, algumas vezes, dizer a verdade, mas a tipologia dele não muda. Ele é mentiroso e está acabado. O Márcio aqui, ao dizer que os dois são mentirosos, ele está mentindo. Então, ele é mentiroso. Acabou. Mas isso não quer dizer que tudo que ele diga é uma mentira. Isso só quer dizer que ele mentiu. Só que ele falou uma outra coisa lá. Ele disse que era inocente. Isso é verdade? Eu não sei. Por que eu não sei? Porque ele é mentiroso. Então, pode ser tanto verdade quanto mentira. Sei que a segunda parte da declaração dele é mentirosa, porque os dois não podem ser mentirosos, não podem ser iguais.
Isso é que caracterizou o Márcio como um cara mentiroso. Então, o que ele diz, a gente nunca pode confiar. Legal. Vamos voltar para esses dois. O Caio está dizendo que Márcio não falava a verdade. Então, o Caio está dizendo que o Márcio é mentiroso. E o Márcio é mentiroso? É. Portanto, o Caio é verdadeiro. Entre eles, Leonardo e Caio, já sabemos que eles têm tipologias diferentes. Portanto, se esse é o verdadeiro, Leonardo é o mentiroso. Legal? Então, dentro aí dessas declarações, dessa situação hipotética, sabemos que Márcio mentiu, Leonardo mentiu e Caio disse a verdade. Alternativa A, os três rapazes mentem. Não, não tem jeito, um deles está falando a verdade. B de bola, dois rapazes falam a verdade. Não, dois rapazes mentem entre os três. C, nenhuma afirmação feita por Márcio é verdadeira. É aí que o exercício pega o pessoal. Porque quem estudou isso aí meio que por alto, né, lá nas cavernas, vai dizer Márcio é mentiroso. E se Márcio é mentiroso, nenhuma afirmação feita por Márcio é verdadeira. Não é isso, né? Tranquilo? O mentiroso pode ter declarações verdadeiras. Só que a gente não pode afirmar que ela é verdadeira antes de checar. O verdadeiro só pode ter declarações verdadeiras. Não tem jeito. O cara Rodrigo é verdadeiro. Portanto, Rodrigo pode ter mentido. Impossível. Se ele é verdadeiro, não mentiu, né? Agora, Manuel é mentiroso. Portanto, Manuel pode estar dizendo a verdade. Aí pode, né? Porque se ele é mentiroso, ele pode tanto mentir como dizer a verdade. Mas ele é mentiroso. E ali na alternativa C, está dizendo nenhuma afirmação feita por Márcio é verdadeira. Vamos ver. Leonardo e Caio não falam a verdade. Isso é uma mentira. Caracterizou já ele como mentiroso. Mentiu? É mentiroso. Acabou, né? Só que ele tem uma outra declaração. Ele disse que era inocente. Essa parte aí, apesar dele ser um cara mentiroso, essa parte ele pode estar dizendo a verdade. Pode! Então eu não posso afirmar o que diz a alternativa C de cão. D de dado, Márcio mente, vamos ver, Márcio mente, opa, bateu. E Caio fala a verdade. Caio fala a verdade, opa, bateu também, tem uma vírgula ali a mais, né? Na D de dado, aquilo ali não existe, portanto, alternativa correta, alternativa D de dado. Legal? Vamos para outro. Próximo aí é um exercício extremamente curtinho, né? Mas que eu vou aproveitar até para dar uma explicada aí nos quantificadores, que dificilmente aparece em prova, mas geralmente, quando aparece, acaba derrubando o povo inteiro. Está dizendo ali, o carro de Jonas não é tão rápido quanto o carro de João. Vamos analisar isso daí. Quando a gente fala assim, ó, ela não é tão bonita quanto a outra no cotidiano, a gente está querendo se referir que ela é mais feia que a outra. Olha, cuidado, porque ela pode ser até mais bonita que a outra, né? Por que isso? Se eu disser, Manuel não é tão alto quanto João, quem é o mais alto dos dois? Eu sei lá. Manuel não é tão alto quanto João, ele pode ser mais baixo, como ele pode ser mais alto, né? Vamos ver isso. Se eu digo assim, ó, tão quanto. Tão quanto significa o quê? Isto é tão quanto isto. Ora, tão quanto significa igual, claro, né? Se eu disser não tão quanto, vamos ver, tão quanto, ó, esse pedaço aqui, ó, tão quanto, não é igual? Então põe aqui, ó,
Faz de conta que não tem o não lá, né? Tão quanto é igual. Nega o igual, cria o... Opa, diferente. Ah, então, não tão quanto significa diferente, né? E não menor. Cuidado com isso, que no cotidiano a gente julga a coisa como menor. Então, não tão quanto é diferente. Não é tão alto quanto. Só não pode ser da mesma altura. Pode ser menor, como pode ser maior. E ainda temos, no máximo, tão quanto. Ora, quando o cérebro lê no máximo, já pensa em maior, né? Mas não é, ó. No máximo igual. João é no máximo tão quanto alto, ou alto tão quanto Manuel. Então, ele é no máximo da altura do Manuel. Portanto, no máximo tão quanto significa menor ou igual. E ainda temos, no mínimo, tão quanto. No mínimo, tão quanto o cérebro lê. No mínimo, ele já pensa em menor, mas não é. Ó. No mínimo, ele é tão alto quanto eu. Então, no mínimo, já parte da minha altura. Portanto, isto aqui é maior ou igual. Tranquilo? No mínimo, ele é igual, fica mais fácil de pensar. No máximo, ele é igual, porque tão quanto significa igual. Não é igual, ó, não é igual, então é diferente. É igual, tão quanto, então é igual. Se ali está dizendo que o carro de Jonas, vamos colocar aqui, ó, carro de Jonas, não é tão rápido quanto, ó, diferente. Carro de Jonas, diferente em relação à velocidade, né? O carro de João. Carro, os dois começam com J, né? Me quebrou as pernas. Carro de Jonas tem uma velocidade diferente do carro de João. É a única coisa que podemos afirmar. Mas a tendência é dizer que o carro de Jonas é mais lento que o carro do João, por eu ter dito que o carro do Jonas não é tão rápido quanto. Ah, eu não fui tão bem quanto fulano. Mas se eu não fui tão bem quanto, eu posso ter ido melhor ainda. Eu não fui tão rápido quanto fulano. Eu posso ter ido mais rápido ainda. Cuidado com a ideia de ser menor quando é passada pelo não tão quanto. Carro de Jonas, quanto à velocidade diferente do carro de João, alternativa E de elefante. Os dois carros têm velocidades diferentes. Legal? Próximo módulo, continuamos aí com exercícios comentados. Até lá!